de maneira que o nosso culto está sendo transmitido ao vivo nesta noite. Isso é bom, recomendo que a igreja faça isto. Estamos nos preparando no SIM para também transmitir os nossos cultos online, todos os dias que tiver culto. Estamos desenvolvendo uma campanha agora para colocar o forro da igreja. O arquiteto já fez o projeto. Amanhã o eletricista vai fazer a rede elétrica toda, vai ter que refazer, porque é uma gambiarra, vocês lembram? Tem lá. Já compramos todo o material elétrico de novo. Os irmãos se lembram também que nós compramos o material elétrico no passado, gastamos cerca de 10 mil reais, mas um garotinho no bairro lá roubou todo o material e vendeu. E comeu com droga, né? Mas Deus nos deu de novo todo o material. E o nosso irmão Paulo, que é da Matinha, vai refazer a instalação elétrica da nossa igreja, para depois a gente colocar o forro. Então, eu trouxe aqui os carnezinhos, tá vendo? Quem quiser adquirir para o almoço no dia 12 de julho, procure-nos logo após o culto. Vai custar R$25, vai ser comida baiana. Deixa eu ver como é o nome mesmo. Caruru e vatapá e frango. Então, os que quiserem nos ajudar e ajudar a nossa igreja do SIM, procure adquirir os tickets para o almoço. Então, meus amados irmãos, é um prazer estar de volta. Eu estava falando com a nossa irmã Maria das Graças hoje, que já fazia tempo que eu estive aqui, talvez um ano. Não sei se tem isso tudo, tem, pastor? Provavelmente um ano que eu estive aqui. E hoje pela manhã uma irmã disse: "Você está me reconhecendo?" Não sei se ela está aqui. Elza? Cadê Elza? Eu disse: "Não, é a outra." Aí eu disse que era Freitas. Aquela irmã, como o nome da nossa irmã Freitas, a primeira? Maurícia Freitas. Não, eu sou Elza. Elza Cruz. Elza Cruz, olha que coisa, faz tempo que eu estive aqui, então a gente vai esquecendo dos nomes. Então é um prazer rever amados irmãos com os quais vivemos, crescemos, desde criança aqui nesta igreja. É muito bom rever os amados irmãos. Então o tema que nos foi dado foi justamente este: aos teus pés, louvando ao Deus da nossa salvação, tomando como base o Salmo 95. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 95. Pode colocar aqui, João, deixa eu ver. Já colocou. É porque não está aparecendo ali também, João. Quem está ali hoje é filho de Cleonice, não é isso? O nome dele? Daniel. Hoje é você, Daniel. Não vou reclamar mais do João, não. Cadê João? Hoje é você, então fique esperto aí. 95. Diz assim: nós lemos este salmo pela manhã e agora vamos ler aquela parte de que trata a mensagem de hoje, a partir do verso 6. Ouvinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Então, meus amados, pode passar, Daniel. Este salmo está dividido em duas partes. A primeira, em que há um chamado ao povo de Deus para cantar ao Senhor, para jubilar a rocha da nossa salvação.
E nós apresentamos hoje pela manhã esse chamado universal aos crentes para louvar ao Senhor. Dissemos que louvar não se restringe só à música, ao cântico, mas a falar bem, a elogiar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos o chamado ao louvor. Vinde, cantemos ao Senhor. E hoje à noite vamos tratar da segunda parte, que trata do chamado à adoração. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Uma resposta profunda à majestade divina e à graça salvadora. Meus amados, esse chamado é para todos nós que já somos do Senhor, que já fomos salvos, resgatados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua graça e para a sua glória, Deus nos salvou através de seu Filho Jesus Cristo. E agora fazemos parte da sua família, fazemos parte do corpo de Cristo. Somos partícipes do reino de Deus instaurado por Cristo a partir da sua encarnação e da sua morte na cruz do Calvário. Agora, aqueles que se convertem, aqueles que são salvos por Cristo, fazem parte do reino de Deus. Então, nós temos aí as duas faces da mesma moeda, as duas faces da resposta do homem, quando se coloca assim, quando se vê diante da grandeza, da bondade, do amor, da graça de Deus, deste Deus Criador e Consumador de todas as coisas. Duas respostas. A primeira, que é a de louvor ao Senhor. Está aqui? Pode passar. Seria melhor você colocar também ali, Daniel, para não ficar virando de costas. Pela manhã estava lá. Então, meus amados, as duas faces da resposta ao Senhor: louvor, glorificação através de cânticos, música e proclamação, celebração dos feitos de Deus, o que Deus nos tem feito, e a alegria da salvação. Então, a ação da adoração consiste na submissão, na prostração, ajoelhar-se e devoção íntima da alma ao nosso Deus. O foco, reconhecimento absoluto da sua majestade, da sua grandeza, poder e justiça. E a base dessa resposta é a gratidão profunda no coração dos crentes, a gratidão que é a base da adoração. Então, adoração é uma resposta de um coração grato por reconhecer os feitos de Deus, o que Deus tem feito na sua vida. Pode observar que a gratidão sempre precede a adoração. Vamos lembrar daquele homem que foi salvo do leproso. Foram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E quando ele volta, qual é a atitude dele diante de Cristo? Ele se prostra, ele se ajoelha e adora ao Senhor. A gratidão é a base, então, da adoração. Por quê? Porque ambos são respostas ao benemérito, ao benefício, à graça manifestada de outrem por nós. A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração deve ser dominado pelo louvor, pela adoração, pela gratidão ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 19, fala de salmodiar ao Senhor no seu coração. Esse texto é muito interessante. Ele trata de música na igreja, música no Novo Testamento. Ainda esta semana, relendo escritos meus do passado, me deparei com o depoimento de um pastor dizendo assim: me cite um versículo na Bíblia que trate de música no Novo Testamento, que fale de instrumentos musicais no Novo Testamento. Não existe, não tem.
E este pastor estava fazendo este desafio porque o artigo dele defendia a tese de que o cristianismo bíblico não usa instrumentos musicais. Eu falei, meu Deus, é porque ele não leu a Bíblia direito. Mas Efésios capítulo 5, versículo 19 trata justamente disso. Então, o apóstolo Paulo diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Observe, meus irmãos, que Paulo fala aqui de 3 categorias de música usada pelos crentes do Novo Testamento. Em primeiro lugar, e isto aqui é resultante de quem está cheio do Espírito Santo. Você pode observar nos versículos anteriores, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E como é que o crente pode ser enchido diariamente pelo Espírito Santo? Então ele vai dizer, falando entre vós em salmos, dando sempre graças a Deus, sujeitando uns aos outros, as mulheres sujeitando seus maridos. Até o final do capítulo, o apóstolo Paulo está dizendo como ser cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que ele fala de quem está cheio do Espírito Santo é um indivíduo em cujo coração brota espontaneamente, onde quer que esteja, como preguei hoje pela manhã. Lembra do cântico dos degraus, dos peregrinos, andando diariamente, caminhando, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, do seu coração brote o louvor e adoração ao nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo diz assim, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Observe que o livro dos Salmos, psalmos, está lá no grego, é o inário dos judeus. Eu disse hoje pela manhã que o judeu não lê o livro dos Salmos, ele canta o livro dos Salmos. Então, é tipo o cantochão gregoriano do século XVI. Ele canta o livro dos Salmos. E vocês podem observar que a partir do século XVI, os reformados usaram também os saltérios, os salmos, como seu próprio inário. Até hoje, os presbiterianos puritanos usam o saltério, que são hinos do Antigo Testamento, que eles colocaram músicas contemporâneas. Então, os salmos, os hinos, é uma transliteração. O hino é de origem grega, faz parte da poesia clássica do período grego, é a poesia do período clássico grego. Os hinos eram canções elaboradas para exaltação de um determinado herói, de um deus ou da sua própria pátria. Até hoje a gente usa hinos nesse sentido. Nós temos o hino nacional, o hino à Feira de Santana, porque eu não tenho simplesmente uma música à Feira de Santana. Eu tenho o hino oficial, é um hino de exaltação à cidade. Então, observe que os cristãos do primeiro século pegaram essa estrutura da literatura clássica grega e colocaram um novo conteúdo. Não vai agora exaltar um herói, como os Lusíadas vai exaltar o povo português, como a gente vai ter muitos outros hinos famosos ao longo dos séculos, mas eles vão colocar Deus como foco, como centro da adoração, de exaltação dos hinos. E nós temos os rodóis, que são os cânticos espirituais, que na minha interpretação nós chamaríamos dos corinhos que a gente canta em nosso dia a dia. Então, há 3 categorias de músicas aqui, a música do saltério, dos salmos, como seria o cantor cristão. Nós temos um pastor em nosso grupo que só canta a música do cantor cristão. Então, e a gente chega a ter alguns dentro do nosso grupo que são contra instrumentos. Já houve época que o Seminário Batista Regular de Curitiba, do sul do país, era contra até o uso do violão, contra o piano, contra os instrumentos musicais. Então, é uma postura muito radical. E o mais importante aqui, ele diz assim: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A palavra salmodeando está escrito aí em grego, psalontes, está ali, psalontes.
Salmodeando, que quer dizer esfregar ou tocar. Refere-se ao toque de um instrumento de cordas. Então, salmodeando é usar essas letras ao som de instrumentos musicais no seu coração. Então, observe que ele diz assim: salmodeando ao Senhor. Deus tem que ser, meus irmãos, o foco, o propósito das músicas que nós cantamos em nossas igrejas. Deus tem que ser exaltado. Nós temos que cantar a nossa doutrina, a sã doutrina, a doutrina bíblica. Você tem que prestar bastante atenção na letra das músicas que nós cantamos em nossas igrejas, porque ela tem um poder de formar o caráter e a crença daqueles que fazem parte dela. O alvo tem que ser Deus como alvo absoluto, o foco e o centro da nossa adoração. O louvor não deve ser mecânico, despido de superficialidade, pois exige conexão interior com Deus. Eu gosto de ver os nossos jovens assim, como do Grupo Alfa, cantando com toda a alma, com todo júbilo, com todo entusiasmo, como eu peguei hoje pela manhã no Salmo 100. É assim que a gente deve cantar, é assim que a igreja deve cantar, como Isaías 12, versículo 6, depende da tradução, gritai, cante bem alto, digam que Deus é exaltado, que Deus é glorificado, que Deus é o Senhor. Que a gente possa cantar com tanto entusiasmo que lá na rodoviária, quem está lá dentro da rodoviária, possa ouvir o nosso louvor. Ou que vocês possam cantar como os irmãos de Amélia Rodrigues. Já viram como é que os irmãos de Amélia Rodrigues cantam? E todos cantam daquele jeito. Cadê Dani? Ali Dani, lá de Amélia Rodrigues. Estou mentindo, Dani? Antônio Barbosa, aquele irmão Eliseu, a irmã Alda abre aquela boca que com a légua se ouve a música dela, a voz dela. Meus irmãos, é assim que a gente tem que louvar ao Senhor, com alegria, com entusiasmo. Não estamos no velório não, devemos louvar ao Senhor, dando sempre graças a Ele. A adoração exige um movimento da alma. Pode passar, Daniel. Exige isto. Você não estará aqui simplesmente assistindo a um culto, você está participando, você faz parte disso. Deus tem que falar ao seu coração, você tem que encontrar Deus aí no santuário. Que a adoração, que o louvor, que a gratidão esteja brotando aí dentro do seu coração, de tal maneira que você encontre Deus neste momento, e que Deus se ache aí acolhido dentro do seu coração. Tem que haver esta conexão do crente para com Deus no culto. Nós estamos aqui assistindo a um culto não, nós fazemos parte dele. Nós nos dobramos por reconhecer a grandeza, a soberania, Deus como Criador de todas as coisas, como eu preguei hoje pela manhã. Olha que coisa mais incrível, irmãos, coisa mais incrível. Eu mostrei hoje pela manhã, vou voltar lá para o Salmo 95, e hoje à tarde descobri outra coisa que eu não falei em relação ao Salmo 95. Observe bem, parece-me que o salmista trabalhou muito bem esta música, o Salmo 95, este poema, muito bem estruturado, dividido em duas partes. Em cada parte há 3 motivos para adoração ao Senhor. Eu vi aqui o Alfa cantando, o lema é 1000 razões para adorar, e eu só citei 6. Citei 3 pela manhã e vou citar mais 3 agora à noite. 1000 razões para adorar ao Senhor. Agora observem, vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmo, porque o Senhor é Deus grande. Eu falei sobre a grandeza de Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano absoluto sobre o universo. Seu ao mar ele fez. Deus é o Criador de todas as coisas. Então ele apresenta 3 motivos. E agora ele vai apresentar mais 3 motivos. Versículo 6 ele diz: ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, e Ele é justo. Se você ouvir a sua voz, obedeça.
Mas 3 motivos eu vou destacar hoje, para que possamos nos ajoelhar, nos curvar diante desse Deus. O que foi que eu descobri mais ainda hoje à tarde? Foi o seguinte: os 3 primeiros motivos têm a ver com o caráter de Deus. Deus grande, Deus soberano, Deus criador. Os 3º últimos motivos: nosso Deus, nosso pastor, Deus santo e justo. Então, observe que os 3 primeiros motivos têm a ver com o caráter de Deus, e os 3 últimos com o nosso relacionamento para com Deus, ou do relacionamento de Deus para conosco. Então, voltando aqui, eu digo, a adoração exige um movimento da alma. Pode passar, Daniel. Exige um movimento da alma. Adorar a Deus é atribuir a Ele mérito supremo, pois somente Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Então, nós temos 2 atitudes aí diante da adoração. Dentro da adoração: assistir a um culto, o espectador passivo, apenas como consumista religioso. O indivíduo que vem à igreja por obrigação, ou por tradição, ou porque quer receber algum tipo de benefício, ou só porque quer agradar a um irmão que o convidou. É o que a gente vê hoje muito dentro do cristianismo, que tem crescido bastante em nossa pátria. Mas procure esses cristãos na prática, no dia a dia. Eles são consumidores religiosos. Eles querem ir à igreja como se vai a um clube, a um parque de diversão, a um clube de diversão. Eles querem entretenimento, eles querem eventos, mas não comprometimento. Não querem pagar o custo do discipulado. Mas culto dinâmico, ativo, é este em que você participa e se comove diante de Deus. Você tem uma reação ativa a Deus. Você celebra, exalta, se orgulha em Deus, em Cristo. Como Jesus Cristo disse a Satanás lá na tentação: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. É assim, meus irmãos. A adoração é uma arte de devoção do coração. Jesus Cristo disse isto lá em João 4:24: Deus é Espírito. Ora, se Deus não tem forma material, se Deus não tem a corporalidade como nós temos, como Deus deve ser adorado? Jesus Cristo disse: lá dentro do seu coração, Espírito, e pautado no Evangelho, na verdade do Evangelho. Então a adoração é a arte de devoção do coração. Se você vem à igreja, participa do culto e vai embora e se sente vazio, é porque você não teve este encontro aí na sua alma com Deus manifestado aqui no santuário. Vamos pensar em 2 atitudes. A primeira, a postura de Maria e Marta. Jesus Cristo foi visitá-las, e aí, chegando lá, Maria ficou aos pés de Jesus Cristo. E Maria e Marta o que fazia? Limpava a casa, arrumava a casa, fazia um bocado de tipo de comida, um banquete. A questão, Jesus Cristo não vai nem tanto recriminar a Marta, pois está manifestando o seu amor através do serviço. Mas observe que Marta chega até a reclamar de Jesus Cristo. Ela diz: o Senhor não se incomoda, não se importa? Olha a atitude, a ousadia dela. Que só eu esteja trabalhando? Jesus Cristo disse: Marta, Marta, você só precisa fazer uma coisa. Você está fazendo 200 pratos de comida aí. Então, Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Qual é o tema de hoje? Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Você pode imaginar a atitude do coração de Maria, com as lágrimas derramando ali, sentindo aquele prazer, aquele privilégio de estar ali pertinho de Cristo, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua sabedoria, os seus ensinos, ouvindo o Evangelho. De quanto ela estava sendo tocada, de quanto ela estava sendo edificada espiritualmente pelas palavras de Cristo. Ela escolheu a melhor parte.
Adoração, meus irmãos, é isto. É este movimento da alma em que a gente tem que consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso corpo, os nossos talentos, nosso tempo, nosso tesouro, como os magos ao visitar o infante recém-nascido, o Deus homem, Jesus. Ali Jesus Cristo já se encontrava numa casa, já tinha passado o tempo que ele tinha nascido, mais ou menos 2 anos, e ao encontrar a criança em um berço, então eles se ajoelharam, adoraram ao Deus menino, adoraram e deram para ele o que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. A adoração consiste neste movimento da alma, e que a gente tem que oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor, a nossa vida, mesmo que a gente seja como um vaso de barro. Os irmãos cantaram aqui, eu acho essa música muito interessante. Logo eu, como é mesmo essa música? Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Meus irmãos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, procurando dar a Ele o que nós temos de melhor, porque Deus, o que Ele tinha de melhor, Ele nos deu. O último recurso dele para salvar a humanidade, Deus pelo menos estava conversando com o pastor sobre as dispensações. Deus vem mandando meios de como salvar o seu povo, e eles sempre fracassavam. E o último recurso de Deus: vou mandar agora o meu filho, o que ele tinha de melhor. Mesmo assim, o seu povo rejeitou. Mas muitos outros o têm aceitado, como nós temos entregado nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo como resposta ao amor de Deus. E de fato, nós só estamos aqui, irmãos. É como diz o apóstolo João: nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. O amor de Deus provoca um movimento em cascata. O amor de Deus se derrama sobre o Filho se derrama sobre o seu povo, e por causa deste amor em cascata, nós pregamos o Evangelho, falamos de Cristo para outras pessoas, para que também elas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, pela graça e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, como a adoração é um movimento, é uma arte de devoção do coração, é preciso bastante atenção sobre o que é que nós estamos cultivando em nossas vidas. A que nós estamos dando prioridade em nossa vida espiritual. E aí, não sei se você já passou aqui. Pode passar, irmão. Pode passar. Você está dormindo no ponto, não é, Sr. Daniel? Aqui. É o perigo silencioso dos ídolos do coração. Então, esse texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, ele diz assim: os anciãos procuraram Ezequiel, foram até a sua casa e se sentaram diante dele, e Deus disse: está vendo aí, Ezequiel, esses anciãos que vieram até você procurar conselho, ouvir a voz de Deus? Diga para eles o seguinte, está aí versículo 3, diga assim: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Por que a adoração tem sido difícil em nossos dias? Por que os crentes são apáticos, indiferentes, descompromissados? Porque dia de quarta-feira não tem quase ninguém nos cultos, a menos que a gente faça. A semana passada, lá na igreja do Sim, a igreja estava lotada, porque teve o aniversário da irmã, tinha bolo, tinha refrigerante, tinha salgadinhos. Eu estive pensando, pastor, a gente deveria fazer todo dia uma festa dessa assim, para ver se o povo vem. Ora, meus irmãos, este texto aí de Ezequiel, capítulo 14, estes homens ergueram em seus corações ídolos.
pastor Tim Keller, o Timothy Keller, tem duas obras importantes sobre isso. Uma, Ídolos do Coração, e a outra obra, igualmente importante, fala Falsos Deuses. Procure ler, Falsos Deuses. E ele se baseia justamente nisto aqui. O que é mais importante na sua vida? O que é mais precioso? Jesus Cristo diz isso lá em Mateus capítulo 6. O que é que nós estamos cultivando em nossas vidas que nos toca incondicionalmente, como diria Paul Tillich? Deus é aquilo que toca o homem incondicionalmente, e você vive em função dele. É o seu trabalho, é a sua família, é o seu carro, é a sua casa, é algum ideal, uma ideologia a qual você tem se dedicado, né? E sai destruindo tudo e a todos por causa de uma ideologia humana. Hoje pelo menos estava conversando com o pastor sobre o perigo das ideologias e determinadas ciências, até do próprio dispensacionalismo tem os seus perigos, porque acaba forçando o texto bíblico a dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então, qual é a palavra de Deus para aqueles homens que erigiram ídolos dentro do seu coração? Versículo 6: Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Se você quebrar esses ídolos do seu coração, no passado, os ídolos eram as imagens dos deuses pagãos daquela época. Moloque, Acera, Baal. Os ídolos modernos, a gente sabe, são aqueles que absorvem, que nos tocam incondicionalmente, aqueles para os quais nós vivemos e dedicamos toda a nossa vida, toda a energia da nossa mente. E Deus manda então abandonar esses ídolos. Para quê? Versículo 11: Eu lhe serei o seu Deus, diz o Senhor. Então, Tiquel diz assim: o coração humano toma coisas boas, carreira, amor, bens, família, e as converte em coisas essenciais. Acreditamos que o centro dessas coisas nos dará significado, segurança, proteção e realização. Mas Deus diz: a minha glória, pois, a outrem não darei. Isaías 42, verso 8. Pode passar, Daniel. Então, olha, este triângulo está numa obra muito interessante chamada Cartas de Amor, de alguns teólogos do passado. Terminei de ler, eu e Paloma lemos este livro. São várias cartas de vários teólogos do passado, manifestando, declarando seu amor para sua esposa. E o teólogo Henry Vane chega a dizer para ela e a sua esposa o seguinte: para que Deus seja muito mais precioso para nós do que o somos um para o outro, nosso todo suficiente Deus. Geralmente Paloma e eu sempre falamos isso, principalmente ela, que o nosso relacionamento tem que ser para a glória de Deus, que Deus tem que ser honrado em nosso relacionamento, que Deus esteja acima do nosso amor, pois quem sustenta o nosso amor é Deus. Vocês podem ver que sempre quando ela me elogia, quando ela fala de mim, ela diz que ama o Deus que eu amo. E é só por causa deste Deus que eu amo que ela me ama. Dessa forma será mais provável, diz o Henry Vane, dessa forma será mais provável que continuemos juntos e não ocasionemos o golpe da separação, devido a um amor idólatra de um pelo outro. Muitas vezes, irmãos, acontece muito disto, de você idolatrar tanto a sua esposa, tanto o seu esposo, e Deus fica em segundo lugar na sua vida, Deus fica em segundo lugar na sua família. Deus não é honrado, Deus não é colocado como naquela posição de prestígio, de honra, de glória, dentro do seu relacionamento amoroso. E quando o crente namora incrédulo, descamba tudo. É pecado, é desobediência. Vai colher a frustração e provavelmente um divórcio no futuro.
Amaremos um ao outro em Deus e para a honra de Deus. Eu terminei de escrever um capítulo da minha nova obra sobre o namoro do cristão. Tem 10 páginas, só esse capítulo. Eu falei ontem lá no acampamento dos jovens, estão voltando, daqui a pouco, com fé em Deus, estão chegando. Saíram de lá às 19 horas. Eu vou transformar esse capítulo em PDF e distribuir para Ambreve Jovens. Os 3 pilares da adoração. Pode passar, Daniel. Os 3 pilares da genuflexão. O salmista não exige adoração cega. Ele apresenta 3 motivos estruturais, 3 revelações sobre o caráter divino, pelos quais devemos nos ajoelhar diante do Senhor para adorá-lo. Primeiro, Ele é o nosso Deus. Segundo, Ele é o nosso pastor. E terceiro, Ele é o Deus justo e santo. Pode passar, Daniel. Em primeiro lugar, Ele é o nosso Deus. A adoração verdadeira exige muito mais do que crer na existência de Deus. Exige um relacionamento de posse pactual com Deus. Não basta acreditar que Deus existe. Você tem que ter relacionamento, tem que ter vivência com Deus. Salmo 48, 14 diz assim: pois assim é nosso Deus, Ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Assim que a gente deve viver neste mundo, meus irmãos, crendo em Deus, vivendo em Deus, nos relacionando com Ele, até que a morte nos leve para mais perto dEle. O Senhor é bom, diz Naum, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, observe que o salmista, lá no Salmo 95, versículo 7, ele vai dizer que este Deus que é grande, que é soberano, que é o Criador, Ele é o nosso Deus. Isso faz uma grande diferença. A gente não está falando aqui de coisas teóricas, não. A gente fala de Deus porque a gente convive com Ele. A gente conhece, a gente sabe quem é o nosso Deus, o Deus em que nós cremos. E é assim que tem que ser. Você tem que ter alguma história para contar do seu relacionamento para com Deus. Todo crente tem, não é, Guilherme? Todo crente tem alguma coisa para falar sobre o que Deus tem feito na sua vida. Em segundo lugar, Ele é o nosso pastor. Nenhum outro povo da terra tem um Deus que atue como seu pastor, que ama, que cuida, que encaminha para o gozo da vida eterna. Feliz quem tem Jesus como seu pastor. E de fato, qual é o salmo mais conhecido da Bíblia? 23. Senhor meu pastor, Ele não faltará. Deus não falta. Como pastor, Ele não falta. Tá, é isso que está escrito no hebraico. Está escrito lá, Hashem Roi Lo Ersar. Ele não faltará. É Deus que não falta. As coisas podem até faltar, mas Deus não falta. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Ora, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isto é relacionamento. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu as conheço pelo nome. Esses dias a Amazon Prime lançou um filme, As Ovelhas Detetives. É um filme bonito. E o pastor daquelas ovelhas conhecia todas elas e deu um nome para cada uma delas. É assim. Jesus nos conhece cada um de nós com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas manias. E nos conhece pelo nome. 1 de Pedro 2,25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e supervisor de suas almas. Agora nós temos um pastor, meus irmãos, é o supremo pastor. Jesus é o supremo, é o sumo pastor, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Ele é o nosso supremo pastor. Deus nos deu pastores humanos, porque Ele próprio é o pastor do seu povo, da sua comunidade. E finalmente Ele é um Deus santo e justo. Pode passar, irmão. Ele é um Deus santo e justo. Não basta apenas pregar que Deus é amor, graça e misericórdia. A adoração autêntica reconhece sua santidade absoluta e justiça. Ele é merecedor de nossa total obediência.
O alerta do Salmo 95 é justamente nesse sentido. Ele diz, olha, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, por isso, ouça, não faça como o povo no deserto. O povo poderia atravessar o deserto, meus irmãos, em 2 anos, no máximo, porque era uma grande quantidade de pessoas, iam caminhando muito devagar, tinham que descansar. Em 2 anos, hoje, é possível fazer em horas, atravessar o deserto e sair do Egito até chegar a Jerusalém. Mas aquele povo contradizente, murmurador, rebelde, se levantou contra Moisés, se levantou contra Deus, e Deus se aborreceu daquela geração. Toda aquela geração morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Só a segunda geração, os filhos deles, tomaram posse da terra prometida, mas aquela geração rebelde caiu lá. E ele diz, o salmista relembra a geração do deserto, um povo que erra de coração. Olha aí, onde tem a palavra hamartia, errar o alvo. A palavra hamartia quer dizer errar o alvo. É um termo, é um dos termos para pecado na Bíblia. Deus criou o homem para a sua glória, e quando o homem se afasta deste alvo e começa a trabalhar e a pensar e a se envolver só com coisas que tragam a sua própria glória, eles erram o alvo e acabam criando ídolos e deuses falsos no seu coração. Este povo erra de coração, erra o alvo e se afastam de Deus. A consequência da desobediência foi trágica, não entraram na terra prometida. Observe aí, o autor da carta aos Hebreus cita este mesmo episódio, capítulo 3, Hebreus 3, 17. Ele diz assim, mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Em Romanos capítulo 11, 22, meus irmãos, o apóstolo Paulo, tratando da eleição do povo de Israel, começa no capítulo 9, encerra no capítulo 11. Israel como povo, não individualmente, mas Israel como povo, como etnia. Mas mesmo assim, Paulo diz assim, olha, considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, Deus é amável, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas também Deus é justiça, Deus é santo, e por causa disto, a sua justiça, a sua santidade exige a punição do pecado. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com aqueles que foram salvos, e a severidade para com aqueles que caíram no deserto e que ainda caem neste mundo, por se rebelarem contra Deus. Portanto, meus amados, a segunda parte deste salmo trata do relacionamento, da comunhão do homem com Deus e uns com os outros. E isto lhe traz, pode passar, Daniel, isso lhes traz muitos benefícios. A adoração é o resultado da convivência do homem com Deus. Quando o sagrado orienta a vida, o universo torna-se significativo. E ele tem comunhão, ele tem relacionamentos saudáveis. Ele enfrenta o caos e a ansiedade do dia a dia. A sua vida se organiza e aí o seu comportamento ético se ajusta. E dá sentido à vida e resgata o desgaste do passado, dos dias e dos tempos. Finalmente, irmãos, pode passar, irmão. Temos um Salvador mais sublime que os céus, diz o escritor da carta aos Hebreus, que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Existe uma outra versão que diz assim, que pode salvar completamente. Alguém tem essa versão aí? Olha aí na sua Bíblia, Hebreus 7, 26.
pode salvar completamente os que a Ele se chegam. Por Ele se chegam a Deus. Não sei se tem alguém aqui que ainda não é crente, mas para você chegar a Deus e ter esses privilégios, e ter um relacionamento com Deus, que é o Criador de todas as coisas, tem que ser por Ele, tem que ser por Jesus Cristo. Pois foi a Jesus que Deus determinou que os homens fossem salvos. Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu de um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que tem feito tudo por nós. E a gente lembra do hino 92, morri por ti, que fazes tu por mim? Qual tem sido a nossa resposta para com o nosso Deus? O que é que você tem feito para Deus neste mundo? Como tem sido o seu compromisso com a igreja de Cristo? O seu compromisso, o seu papel no reino de Deus? Qual é o foco e o trono? Quem é que está entronizado aí dentro do seu coração, determinando a sua vida, as suas decisões, as suas ações diárias? E como temos amado ao Senhor, como o temos servido e adorado? Essa mensagem, essas duas mensagens que nós pregamos, baseadas no Salmo 95, nos fazem pensar nessas coisas, né? Qual tem sido a nossa resposta para com Deus? Qual é o foco da nossa vida? O que é que nós estamos cultivando dentro do nosso coração? Jesus Cristo disse: a boca fala de quê? Daquilo que o coração está cheio. Aquilo de que o nosso coração está cheio vai determinar as saídas da vida, diz o livro de Provérbios. Vai determinar as nossas atitudes. Portanto, que Deus continue nos abençoando, nos despertando e sendo entronizado em nossos corações. Amém. Pastor, tem a palavra. Agradeço ao Senhor por esses momentos e por esse estudo maravilhoso